Salve, salve galera! Hoje a gente está aqui para falar do BCFF11. Ele divulgou mais um relatório gerencial. Então, sem mais enrolações, vem aqui comigo para a tela. Pessoal, o BCFF11 é um fundo aí que já teve o seu preço da cota um pouco mais alto. Hoje está na casa aí dos R$70. Há um ano atrás ele chegou aí na casa dos seus 72, já teve até a picos maiores aí, né, R$118, e agora estamos aí de certa forma nas mínimas, né, não nas mínimas históricas, obviamente, porque ele já teve aí nos seus R$61 e tudo mais, mas ainda está num preço bastante interessante, né, próximo aí dos R$70. Diga-se de passagem, PVP 0,96, valor patrimonial aí de R$72, então, obviamente, ele está abaixo do seu valor patrimonial da cota, patrimônio líquido de 1,8 bilhões, dividend yield de 9,67%, último rendimento aí de 56 centavos. Em relação aos dividendos, pessoal, ele está mantendo esses 56 centavos aí faz tempo, né? Desde agosto de 2022 é os mesmos 56 centavos, o que dá um rendimento, né? Um dividend yield aí de 0,8, 0,9, né, ao mês, então tá um rendimento ok. Lembrando que ele é um fundo de fundos, tá, pessoal? Então, é uma classificação diferente de investimentos. Em relação à simulação, né, que o próprio site do Funds Explorer faz, compensou você investir há 12 meses atrás, porque ele teve valorização e também teve os proventos pagos. E ontem, dia 6 de junho de 2023, ele divulgou o seu relatório gerencial e é isso que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. Vamos ver se tem alguma informação relevante para a gente poder comentar. Bom, como eu disse, ele é um fundo de fundos, né? Ele investe em outros fundos imobiliários, mas ele também pode investir em CRIs, LH e LCIs, tá, pessoal? Em relação aí às taxas dele, ele cobra taxas, na minha opinião, um pouco altas, porque ele é um fundo de fundos, tá? Então, por ser um fundo de fundos, quando investe em outros fundos imobiliários, ele tem que pagar a taxa daqueles fundos que ele investe. E você investindo nele acaba pagando, de certa forma, 2 vezes essas taxas, tá? Então, eu acho que são taxas um pouco agressivas, né? Taxa de gestão de 1,10 e de administração de 0,15. Mas, em relação aí ao restante do fundo, tudo tranquilo, né? O fundo aí tem um histórico muito bom, lá de janeiro de 2010, então vamos ver as informações. Quantidade de cotistas também muito bom, pessoal, mais de 300 mil, e o fundo só está crescendo, né, cada vez mais. Como eu falei para vocês, o fundo aí tem 54 fundos imobiliários, outros fundos imobiliários na carteira, e também tem 15 CRIs, tá? Então, realmente é um fundo bastante diversificado nesses quesitos. Bom, e aqui, na mensagem aos investidores, pessoal, cenário macro, tá? O fundo segue pagando 56 centavos por cota, em linha com as últimas distribuições, tá? Nesse segundo e terceiro parágrafo aí tá falando, né, do cenário global, nesse primeiro parágrafo aqui, e nesse outro, da parte do Brasil, o que não interessa tanto pra gente aqui no vídeo, tá? Caso você queira, baixa o relatório aí e dá uma lida completa. Nesse último aqui, eu acho que é importante a gente ler, porque tem muita informação relevante. Durante o atual cenário econômico, com a inflação convergindo para o centro da meta, é possível vislumbrar um corte na taxa de juros para os próximos meses. Então, a expectativa é que a taxa de juros, a Selic, né, ela comece a querer cair, né? A gente não sabe se de fato vai cair, se vai se estabilizar, mas eu acho que aumentar mais ela não vai. E todo o processo de corte de juros, né, tende a ser muito benéfico para os fundos imobiliários, para os investimentos de maneira geral, se tratando aí de bolsa de valores, né, que seguem cada vez mais presentes na carteira de investimentos, alcançando a marca de 2,3 milhões de investidores. Então, isso é muito interessante. Embora no curto prazo, as incertezas em relação ao cenário político brasileiro possam trazer volatilidade, temos uma janela de oportunidades na aquisição de fundos imobiliários a preços convidativos, abaixo de seu custo de reposição. Então, o bom, pessoal, né, sempre tem o lado positivo e o lado negativo de você investir em fundos do segmento de fundos, tá? Fundos que investem em outros fundos, é que existe ali uma gestão, uma administração, todo um pessoal competente para poder comprar cotas de fundos imobiliários que estão em preços bons, né, e que pagam bons proventos. Por um lado, você vai acabar pagando 2 vezes taxa de administração e outras taxas também, mas você vai ter uma pessoa, né, ou várias pessoas, uma equipe ali trabalhando para comprar vários ativos que são bons. Por isso que o BCFF11 para muita gente é interessante, já para outros que às vezes têm mais tempo de analisar ali os ativos de maneira geral, acaba não sendo tão interessante. E uma coisa interessante é que o
o BCFF11 negocia com um desconto patrimonial, né, pessoal? Como a gente viu aqui, o PVP atual dele está em 0,96 e uma coisa também muito interessante é que eles consideram um duplo desconto, ou seja, o valor patrimonial dos fundos investidos pelo BCFF11 e esse desconto chega a 21,2%. Então, o BCFF11 está descontado e os fundos que ele investe, segundo aqui o próprio relatório do BCFF11, estão também descontados. E esse desconto ao valor patrimonial foi reduzido pela metade na comparação com o mês passado, resultado da valorização de 9,6% da cota no mês. Então o fundo ele começou a se valorizar novamente. As estratégias do fundo, basicamente 54% são fundos de CRIs e também CRIs, tá? Então são fundos de papel e também CRIs que ele tem na carteira. 24% são lajes corporativas, 10% são de contratos atípicos e aí tem bem menos relevante, né? 5% shoppings, 2% outros e ele também tem um percentual de 5% em caixa. Aqui na parte de resultado, pessoal, quero destacar de forma bem resumida essa última linha aqui, tá? Que o fundo encerrou o mês com 43,2 milhões em reservas distribuíveis, tá? Dentre gerenciais e também de contingência, ou seja, R$ 1,71 por cota. Na composição do rendimento, a maioria, né, a maior parte do rendimento do fundo provém aí de renda de outros fundos imobiliários, isso é óbvio, né? Tem também, às vezes, alguma parte aí de ganho de capital, renda de CRIs também, que todo mês cai um pouquinho aí. Às vezes tem um rendimento financeiro, né, que provavelmente provém do caixa que o fundo tem, né, não sei, mas acredito que seja. E o restante aí, reserva de contingência, que às vezes tem, né, é bem raro de ter. Em relação às despesas e ajustes de imposto de renda referente a ganho de capital, isso geralmente é mais constante, né? As despesas do fundo são bem constantes de maneira geral. Rendimento 56 centavos por cota, faz tempo, né? Provavelmente vai continuar esses mesmos 56 centavos por um bom tempo. Aqui o portfólio, né, tem um detalhamento melhor, tá, pessoal? Aqui os segmentos como a gente já viu e aqui os fundos que ele investe. Aqui, pessoal, existe uma sacada interessante, né? Eu, particularmente, Douglas, né, opinião minha, nada contra quem gosta de investir em fundos de fundos, eu prefiro, pelo menos no momento atual, não investir em fundos de fundos por conta, né, que você pode investir diretamente nesses fundos que ele investe. Se você quiser, claro que você não vai pegar o mesmo time, que você não vai ter as mesmas condições, mas você pode, se você quiser, claro, eu quero, né, me embasar nos fundos que o BCFF11 investe, porque eu gosto da gestão, da administração deles, você pode fazer isso, você baixa o relatório, né, vem aqui, igual eu mostrei para vocês, não, ele investe no IRIM 11, eu quero investir no IRIM 11, no BTLG, no BPML, enfim, né, BRCR, enfim, vários fundos aqui, MXRF11, tá? Então, são fundos conhecidos que você, se quiser, pode investir. Claro, tem alguns fundos, pessoal, aqui, que às vezes são para investidores qualificados ou investidores profissionais que você provavelmente não vai conseguir investir, tá? Então, tem toda essa questão. Eu, particularmente, prefiro investir diretamente nos fundos para eu não pagar essas duplas taxas que você acaba pagando no longo prazo, beleza? Mas, opinião minha, tem nada a ver aí com com a sua estratégia de investimentos. Em relação à cotação do fundo, né, como a gente já viu, o fundo ele teve seus momentos de glória, agora está na casa aí dos R$70, o que não é a mínima histórica, mas, né, pessoal, é bem próximo disso. Olha só, a mínima histórica foi aí na casa dos 61, né, bem próximo aí dos R$60, e ele está só R$10 a mais do que a mínima. Então, talvez pode ser uma oportunidade para você ter um ganho de capital no futuro. Em relação à rentabilidade, né, por conta dessas quedas acaba afetando o fundo, né, mesmo sendo no mês, ou desde o começo do ano, ou nos últimos 12 meses, ou nos últimos 2 anos, né, essas quedas acabam atrapalhando, fazendo com que o fundo aí no longo prazo não teve um rendimento satisfatório, considerando aí o IFIX, o CDI e também o Ibovespa. E por último, antes da gente calcular o preço justo dele, tá, pessoal? Aqui na demonstração de resultados, a gente consegue ver desde lá de novembro. Eu gosto muito quando você tem uma base para você ver dos meses anteriores. Então aqui desde novembro a gente vê que a receita do fundo é muito constante, né? Na casa aí dos 15, 16 milhões de reais, então é muito, muito constante. As despesas também, tá? São despesas aí de certa forma muito constantes, 2 milhões, 2 milhões e 100.
Então o resultado também é muito previsível, o que torna ele um fundo muito interessante para você que gosta, né, de previsibilidade, principalmente na distribuição de rendimentos, tá? Pode não ser a maior distribuição, né, dentre os fundos aí do segmento de fundos imobiliários, mas ele tem uma previsibilidade muito boa. Olha só, né? Desde lá que começou, né, em 2018, quer dizer, desde quando a gente tem histórico aqui, deixa eu ver se tem um histórico maior. Ó, desde 2016 que a gente tem um histórico aqui, o fundo mantém nessa média de distribuição 53, 56, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas é nessa média, pessoal. Então, você aí que vai investir no fundo tem que ter essa consciência que você vai receber mais ou menos isso por um bom tempo, né? A não ser que o fundo mude aí totalmente a estratégia, mas vai ser mais ou menos esse valor de 50 e poucos centavos por cota. Agora vamos calcular o preço justo dele, lembrando que isso aqui é uma fórmula especulativa, tá, pessoal? Não é uma fórmula assim para você se embasar 100%, é só para a gente poder definir aqui um preço especulativo para o fundo. Então vamos colocar aqui, BCFF11 já puxou a cotação, rendimento dele nos últimos 12 meses foi de R$ 6,20, taxa de desconto. Pessoal, isso aqui é o quanto a gente espera que ele vai pagar de dividend yield nos próximos 12 meses. A gente pode considerar os dividendos aí dos últimos 12 meses, e é o que eu vou fazer, porque, né, a cota, ela não se, assim, considerando bem no comecinho até hoje, ela não se valorizou nem desvalorizou muito, tá? Então a gente vai considerar em torno de 9%, e aí a gente consegue ver que o preço justo dele está bem próximo, né, R$ 68,89, agora está em R$ 69,25. Então, atualmente, considerando essa taxa de desconto, ele estaria no seu preço justo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, pessoal, dá um apoio pra gente, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, isso ajuda demais o nosso trabalho, e também ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.